Fala, Samurai, beleza? Então agora nessa aula eu vou explicar um pouco aqui para você nesse slide o que significa filas de execução e para que a gente utiliza isso, beleza? Para a gente começar aqui a entender o problema, eu vou pegar aqui um exemplo que a gente acabou de fazer no envio de e-mails e vou explicar em cima dele, beleza? Vou imaginar o envio de um e-mail como uma operação custosa. O que é uma operação custosa? Uma operação que demanda muito processador. Ah, mas é só enviar um e-mail, né? Parece ser simples. Beleza, só que ele demora pelo menos o tempo ali de conexão, o tempo de resposta do outro servidor, e essas atividades elas podem começar a se acumular dentro do servidor, fazendo com que ele caia, porque quando você está usando um servidor para um usuário, tudo bem, mas quando você começa a servir milhares e milhares de usuários, esse servidor ele vai começando a ficar muito pesado, com a operação muito pesada, e acontece o que a gente chama de timeout, ou seja, ele demora tanto para executar que o outro lado que chamou aquela operação acha que ele morreu, e por isso ele dá falha de conexão e ele acaba desistindo, beleza? Ou quando você estiver dentro do ambiente cloud, como por exemplo a Heroku, como por exemplo outros também aí, beleza? O Google Cloud, eles têm um limite de execução de tarefa, que normalmente, no caso da Heroku, é 30 segundos. Então, se a sua atividade demorar mais que 30 segundos, o processamento que você estiver fazendo, não é só envio de e-mail. O processamento como um todo, o que acontece? Ele mata o processo, mata aquela requisição e o aplicativo, no caso o front-end ou o website que tiver solicitado aquilo lá, ele recebe também uma resposta de erro. E como que a gente pode lidar com essa situação? Vou imaginar que você tem a mesma estrutura, só que ao invés de você processar essa atividade que ela é custosa em termos de CPU, você vai delegar para um outro servidor, que ele é especializado em só executar tarefas. E o que ele faz? Ele empilha em fila de execução. Então ele tem uma determinada capacidade que, vamos supor aqui, eu tenho esse servidor aqui, ele só processa uma atividade por vez, beleza? Ele vai empilhando, esse aqui processa de 2 em 2, de 4 em 4, aqui eu tenho, por exemplo, talvez um cluster, beleza? Que aqui é uma série de máquinas que tem um processamento pesado. Então, você acaba entendendo que ao invés de você começar a processar isso na sua aplicação que recebe ali no controller a requisição, você acaba delegando para um servidor mais especializado, aonde a fila está programada, e não precisa ser só num servidor. Pode ser no mesmo servidor, mas de repente num processo separado, inclusive, como a gente vai fazer aqui, beleza? Então, o tempo de resposta que a sua aplicação, no caso a API REST, precisa ter é só o tempo de escrita dentro daquele banco de dados de execução, de fila de execução que aquele outro processo vai fazer, beleza? Então essa é uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante quando você vai trabalhar com processos pesados, envio de e-mail, processamento de alguma planilha, por exemplo, ou alguma atividade aí que envolva, como eu comentei, processamento, beleza? Então agora que a gente entendeu aqui o contexto do problema, a gente vai cair para dentro do código e a gente vai aprender a fazer isso aqui no Node.